Vai. Bom dia. Nosso grupo é composto pelo Isaac, eu, Allen, José Augusto, Nayane, Yara, Vitor Hugo. E nosso TI é sobre avaliação de diferentes adubos no milho. O nosso orientador é o José Eduardo. Como o Allen mesmo falou, o nosso trabalho é sobre o milho e a gente vai verificar aqui na nossa condução sobre as diferentes doses de adubação nitrogenada, no caso do NPK. A introdução aqui é o milho, né? No caso, no Brasil, ele é a terceira maior cultura dentro do país. Quer dizer, segunda maior cultura dentro do país e a terceira maior cultura mundial. O Brasil também ele é o terceiro maior produtor mundial do milho. Aqui no Brasil a gente tem uma produção média aí de 4,8 toneladas por hectare do milho. E ele é muito importante porque ele é usado tanto na alimentação humana quanto na alimentação animal também, através de ração e silagem e outros métodos. E segundo alguns autores, a importância do milho, o que é importante para o milho é a disponibilidade hídrica e a adubação. Aqui no Brasil, o milho ele é cultivado principalmente na segunda safra, que a gente chama de safrinha. E devido a isso, é uma época que tem disponibilidade menor hídrica e o que afeta o crescimento do milho, juntamente com a adubação. E muitos produtores, quando vai ter déficit hídrico na segunda safra, eles deixam de fazer a adubação e no caso o milho só vai ter o nutriente que já existe no solo, que é o nutriente da adubação que foi feita na primeira safra. Isso causa deficiência e uma baixa produtividade. Com isso, a gente vale ressaltar que a importante adubação no milho, o nitrogênio vai fazer a parte vegetativa crescer maior, crescer mais e mais rápido, com mais vigor, a parte aérea. E o fósforo que ajuda no crescimento do sistema radicular. Dando ênfase de novo, que é um período de com baixa disponibilidade hídrica, então quanto maior o sistema radicular, ele vai resistir mais tempo a estresses hídricos. Bom, aqui o nosso experimento foi conduzido aqui no campo experimental da UBRA. A gente usou pelo método DIC. A gente está analisando 4 tratamentos, que é a testemunha, que é T0, aí com as doses de 75%, 100%, 125% e 150%, que são as doses recomendadas pela Embrapa para a cultura do milho. Durante a condução do experimento foi feito, né, a adubação no plantio, não foi feita nenhuma adubação depois, nenhum outro estágio de V4 em diante. E aqui a gente fez a parte dos blocos, né? E assim, a gente não colheu o resultado ainda, mas visualmente dá pra gente ver que teve uma significativa na adubação T3 e T4. E aqui a T0, que é a testemunha onde não houve adubação, ela houve um crescimento bem menor. Mesmo aqui a gente conduzindo o experimento sem a falta hídrica, né? Porque aqui foi uma condução em campo experimental, então tinha irrigação, tinha algumas condições favoráveis e a única variável mesmo foi a parte de adubação. E aqui depois será avaliado o tamanho de planta, tamanho de raiz e a biomassa verde. Nós vamos coletar os dados e vai rodar a nava. E no momento ainda só visualmente a gente pôde observar que onde não foi feito a adubação do plantio, vou mostrar aqui foi a testemunha, deu para observar visualmente que ficou bem menor o tamanho da planta dos demais tratamentos. Então, no final do experimento, que será no próximo mês, quando for colher os dados, e a gente tiver todos os dados no laboratório, montar a planilha de parte aérea e a parte de raiz, sistema radicular, a gente vai conseguir dizer com precisão e baseado no teste de Tuque a 5%, qual é o melhor tratamento de adubação no caso do experimento do milho irrigado. Então, essa daqui é a outra lateral da nossa condução do experimento. Aqui ficou mais visível a diferença de tratamento. O tratamento T0, que no caso é a testemunha, né? São essa parcela aqui menor, aquela outra ali menor, aquela outra ali menor. E o T4, aqui teve um desenvolvimento bem maior. Foi onde teve um maior crescimento do milho. Aquela parcela maior ali, ela é o AT3 e a do
lado dela é a T4. Então visualmente foi as duas que teve o maior significativo de resultado. Porém, a gente precisa comprovar isso dentro do teste de tubo.